Invoquemos a Santíssima Trindade cantando o sinal da cruz. Em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo, estamos aqui. Leitura da carta de São Paulo aos Romanos. Irmãos, o Espírito vem em socorro da nossa fraqueza, pois nós não sabemos o que pedir, nem como pedir. É o próprio Espírito que intercede em nosso favor, com gemidos inefáveis. E aquele que penetra o íntimo dos corações sabe qual é a intenção do Espírito, pois é sempre, segundo Deus, que o Espírito intercede em favor dos santos. Sabemos que tudo contribui para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados para a salvação, de acordo com o projeto de Deus. Pois aqueles que Deus contemplou com seu amor desde sempre, a esses Ele predestinou a serem conformes à imagem de seu Filho, para que este seja o primogênito numa multidão de irmãos. E aqueles que Deus predestinou, também os chamou. E aos que chamou, também os tornou justos. E aos que tornou justos, também os glorificou. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus voltou para a Galileia com a força do Espírito e sua fama espalhou-se por toda a redondeza. Ele ensinava nas suas sinagogas e todos o elogiavam. E veio à cidade de Nazaré, onde se tinha criado. Conforme seu costume, entrou na sinagoga no sábado e levantou-se para fazer a leitura. Deram-lhe o livro do profeta Isaías. Abrindo o livro, Jesus achou a passagem em que está escrito assim: O Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me consagrou com a unção para anunciar a boa nova aos pobres, enviou-me para proclamar a libertação aos cativos e aos cegos a recuperação da vista, para libertar os oprimidos e para proclamar um ano de graça do Senhor. Depois, fechou o livro, entregou-o ao ajudante e sentou-se. Todos os que estavam na sinagoga tinham os olhos fixos nele. Então começou a dizer-lhes: Hoje se cumpriu esta passagem da Escritura que acabastes de ouvir. Todos davam testemunho a seu respeito, e admirados com as palavras cheias de encanto que saíam da sua boca. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Pois é, gente querida, alguns presentes aqui na comunidade, quem em casa está acompanhando através dos meios de comunicação. Estamos no terceiro dia do Tríduo, em preparação à festa do nosso padroeiro, Santíssima Trindade, amanhã celebrada com a missa solene,
às 7 horas na Rádio Barriga Verde, pelo pároco, né? 7 horas. Como é que é? Na TV Barriga Verde, 7 horas. 10 horas missa aqui, de noite também missa aqui. Que bonito, comunhão depois da missa das 10, para quem puder. Estamos nos preparando e fazendo a nossa homenagem às 3 pessoas da Santíssima Trindade. Já homenageamos o Pai, aqui Frei Pedro nos colocou, Deus Pai, aquele que é o Criador, o invisível, mas que está em toda parte, que movimenta e sustenta tudo. A imagem que eu costumo de resumir é esta: olho para a árvore, vejo as folhas lá em cima se mexendo, verde, e eu não vejo a seiva, mas tem seiva que leva até lá. Assim é Deus. Deus Pai está em toda parte. Deus Filho, aquele que veio a esse mundo, se encarnou, cuja história nós conhecemos muito bem, e cujo resumo de sua vida, do seu ensinamento, o resumo é esse: amor e compaixão. Amor, compaixão e perdão. Muito bem colocado ontem pelo Padre Alberto, e hoje me coube a alegria de falar sobre o Espírito Santo, terceira pessoa da Santíssima Trindade. Começo dizendo que eu sou um devoto do Espírito Santo. Quase que perdi a missa porque eu estava rezando na nossa capelinha e não me lembrei do horário da missa. Gosto do Espírito Santo. Invoco seguidamente o Espírito Santo. Mas quem é esse Espírito Santo? De onde veio essa história de que existe o Espírito Santo? Da pessoa mais fiel, da boca de Jesus. Quantas vezes que ele falava para os discípulos que ele enviaria o Espírito Santo. Só para lembrar, no final de sua vida, ele disse: eu volto para o céu, cumpri minha missão, mas vou enviar o Espírito Santo, que vai lembrar a vocês todos os ensinamentos que eu dei a vocês, e vocês serão outra pessoa. E nós já vimos isto no dia de Pentecostes, que aqueles discípulos assustados estavam trancados com medo do judeu pelos fatos acontecidos com Jesus. Vem o Espírito Santo e revoluciona, e aí acontece aquilo que nós conhecemos e nasce a igreja. Esse Espírito Santo realmente mexeu com o mundo todo. Eu peguei a Bíblia aqui, rapidamente, não vou demorar muito. No capítulo 1 do Gênesis, primeiro capítulo da Bíblia, lá no início, diz assim: no princípio Deus criou o céu e a terra. A terra estava sem forma e vazia. As trevas cobriam o abismo, e agora? E um vento impetuoso soprava sobre as águas. Este vento impetuoso que soprava sobre as águas, que deu origem a tudo aquilo que nós admiramos e nos encantamos, tanto na floresta como na flora, nos animais, tudo aquilo que nós sabemos e ainda muita coisa que não conhecemos, obra desse Espírito que começou a soprar lá no início da história da humanidade. O Espírito de Deus, o Espírito Santo começou a agir, e desse Espírito Santo nasce a humanidade, nascem as árvores, as flores, os pássaros, os animais, toda a beleza que existe, inclusive nós e você que está me escutando. Porque quando Deus fez o primeiro homem, materializou a ideia dizendo que fez um boneco de barro e assoprou-lhe nas narinas o espírito de vida. Nós passamos a existir porque o sopro divino do Espírito Santo entrou em nós. Aí a história da humanidade começa com o Espírito Santo. Que bonito nós celebrarmos agora a terceira pessoa da Santíssima Trindade, a pessoa do Espírito Santo.
Esse Espírito Santo que sempre agiu na história. Pense só um pouco nos profetas. Vocês que têm um conhecimento da Bíblia, quem é que pôs na cabeça dos profetas as maravilhas que eles falaram? Vamos pegar um só. Isaías, 700 anos antes de Cristo, previu que o tal do Messias ia ser da maneira que ia ser compadecer dos pobres, ia ter compaixão, ia ter misericórdia, ia ser preso, morto, e não abriria a boca como um manso cordeiro. E, olha os pormenores, as suas vestes seriam entregues para os soldados e a sua túnica seria sorteada. 700 anos antes que acontecesse, o Espírito Santo iluminou Isaías e tantos outros profetas que nos encantam com as revelações e com os salmos. Quando eu rezo o salmo, cuja finalidade é a gente confrontar a própria vida com aquilo que se lê nos salmos, eu tenho a impressão de que nós estamos regredindo na espiritualidade. Quando a gente vê a espiritualidade dos salmos lá de tanto tempo atrás, quem é que produziu isso? Foram os homens, foi Salomão, mas quem inspirou foi o Espírito Santo. A maravilha do Espírito Santo que sempre se fez presente. O que nós rezamos sempre, ao menos nós, freis, 2 até 3 vezes no dia? O anjo do Senhor anunciou a Maria e ela concebeu pelo Espírito Santo. O próprio Jesus foi concebido em Maria, não por um homem, mas por obra do Espírito Santo. Rezamos isso todos os dias. É um dos dogmas da nossa grande fé. A beleza da ação do Espírito Santo que agiu em Maria, produzindo Jesus, e esse Jesus cuja vida sempre foi guiada pelo Espírito Santo. Diz lá num determinado lugar que o Espírito Santo levou Jesus para o deserto a fim de se preparar para a missão, e lá ele foi tentado pelo demônio e resistiu. Claro, iluminado pelo Espírito Santo, o Jesus homem resistiu às tentações famosas do demônio, porque o Espírito Santo estava com ele. E quando ele entrou na fila, Jesus, para ser batizado, como sinal de humildade, fazendo-se um igual a nós, um pecador igual a nós, João batizava, está na Bíblia. Abre-se o céu, uma nuvem aparece e o Espírito Santo pousa sobre Jesus como uma pomba mansamente pousa sobre Jesus. Quando Jesus se transfigura no famoso monte, lá perto de Pedro, Tiago e João, a voz do céu se escuta: este é meu filho amado, escutai-o. O Espírito Santo estava ali presente. Na vida de Jesus, tudo era conduzido por esse Espírito Santo de Deus. Na história da igreja, não é diferente. Não é diferente. Eu falei de um profeta, para não ficarmos a noite inteira aqui. Mas pensem na quantidade, quem é que inspirou tantos fundadores de ordens e congregações? Quem é que inspirou Francisco de Assis, um doido, que queria ser cavaleiro e famoso e tal, virar no que ele virou? No santo que ele virou, mais conhecido do que o próprio Jesus no mundo inteiro. Obra do Espírito Santo. Não só nele, Inácio, São Vicente, pelos pobres. Quem é que inspirou Teresa de Calcutá a fazer o que ela fez pelos pobres? Quem é que inspirou Osmar Romeiro, aqui perto de nós, a defender a justiça e ser morto enquanto celebrava a missa no altar? Quem é que inspirou esses homens? Quem é que inspirou a freirinha santa aqui brasileira, Irmã Dulce, que brigou com a superiora para que cedesse ao menos o galinheiro para ela poder acolher os pobres dentro do convento e que virou hoje no maior hospital do Brasil? Quem é que inspirou isso? É obra do Espírito Santo.
O Espírito Santo age. Ele age nas pessoas, ele age na igreja, ele age nos concílios, ele age nas autoridades, ele age em quem representa a pessoa de Jesus e a doutrina de Jesus. Quando Jesus termina a sua missão, a última palavra que ele diz e que Mateus registra, capítulo 28, está lá, o finalzinho. Jesus dá os últimos conselhos para os discípulos e diz: e agora a coisa é com vocês, eu quero que vocês façam de todos os povos meus discípulos. Vão, batizem em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E os discípulos começaram, e a obra começa e se expande e chega até nós. Então o Espírito Santo está presente. Nós falamos que o Espírito Santo tem 7 dons, nós falamos de sabedoria, inteligência, ciência, piedade, fortaleza, discernimento, temor de Deus e tal. Mas essa é uma maneira pedagógica de falar, apenas. 7 é um número bíblico perfeito, por isso dizemos 7 dons do Espírito Santo, mas são infinitos os dons do Espírito Santo em todas as áreas. No campo da espiritualidade, citei alguns casos, alguns santos, mas olha a pleiade de santos que a Igreja Católica tem, a quantidade de santos, fruto da obra do Espírito Santo. Apesar disso, ele ainda continua sendo o grande desconhecido, porque de Deus Pai, Deus, só um doido mesmo que não acredita em Deus. Jesus Filho, só um besta mesmo que não acredita, porque até historicamente dá para provar. O Espírito Santo é que está sendo descoberto. É a América que está sendo descoberta. Cosa será com esta América? Diziam aqueles que aqui chegaram. Assim é a igreja. O que será esse Espírito Santo que tanto age, tanto faz e a gente não vê? Essa manhã eu creio que todo mundo sentiu o vento soprando. Claro, eu fechei a janela do quarto. Eu olhava as folhas da palmeira se mexendo para um lado. Eu olhava a árvore ali fora, as folhas todas elas tremendo. Cadê Era o vento, mas cadê o vento? A gente não vê, mas vê a obra do vento. Abrindo a janela, a cortina se levanta, vai até o forro. A cortina se mexe. Mas quem que faz isso? É o vento. Mas cadê o vento? A gente não vê. Essa comparação não é minha, é de Jesus. É Jesus que diz que o Espírito é como o vento, que a gente não vê, mas vê o efeito dele. Somos muito cegos quando nós não vemos as obras que o Espírito Santo realiza no mundo, na igreja como tal. Na igreja alguma coisa falamos, veja no mundo, veja a ciência, veja no campo da agricultura. Quando você vai numa quitanda de frutas e de verdura, que variedade incrível, meu santo Deus. Tudo isso é obra do Espírito Santo. Quando nós olhamos as roupas, as vestes, olha que variedade. Tudo isso é obra do Espírito Santo. Quando nós olhamos uma encrenca dessa aqui, que eu estou falando e o senhor está me ouvindo, não sei, a quilômetros de distância, e talvez alguém até nos vendo, apesar dessa parainfernália de fios e tomada que tem ali, mas quem é que iluminou para que isso acontecesse? Tudo isso é obra do Espírito Santo, sem dúvida nenhuma. Não se distraia você que está em casa, não se distraia, mas pense no carro que você tem lá na garagem. É um monte de lata, ferro, chumbo, alumínio, borracha, uma quantidade de peças mortas. Se você abrir o capô, você vê uma infinidade de fios entrelaçados e você entra no carro, dá partida, de noite ele te ilumina a estrada, na chuva você não se molha e vai para o trabalho, vai para a igreja, vai para o lazer e volta tranquilo. Meu Deus do céu, como não reconhecer a obra do Espírito Santo, gente? Como não ver que a cortina está chacoalhando? Não se vê o vento, mas se vê o resultado do vento. Não se vê o Espírito Santo, mas se vê o resultado do Espírito Santo. Pense só, estou aqui diante de mim. Olha, aqui é a Bíblia, tá?
Mas hoje, quanta variedade de papel. E isso começou sendo escrito onde? Em pele de cabra, em papiro. Olha a caminhada de lá até hoje. E, aliás, nem quase precisa mais de papel hoje, através dos últimos meios da técnica moderna. Que beleza que o Espírito Santo vai sugerindo. Olha no campo da medicina. Quanta oferta que o Espírito Santo está nos fazendo. Pense só, você que está em casa, olhe para o canto da cama, perto da cama, ou no armário, a quantidade de caixa de remédio que tem aí. Tudo obra do Espírito Santo que iluminou alguém. Ah, foi o cientista, foram eles que descobriram. Mas quem é que iluminou o cientista? Quem é? Claro, é obra do Espírito Santo, ele age em todas as áreas. Por isso que ele é o dono dos dons de Deus. Deus se manifesta através dos dons do Espírito Santo em todas as áreas, em todas as esferas. Então, vale muito a pena a gente estar atento, olhar e ver. A folha se mexe na árvore, eu não vejo o vento, mas sei que é o vento. Olhe os fatos e acontecimentos da vida. A nossa esperança agora é mais de 110 empresas estão tentando ali a vacina contra a pandemia. Nós estamos invocando o Espírito Santo que ilumine para que de fato apareça, e vai aparecer uma solução para isso. Tudo isso é obra do Espírito Santo. Então, não quero ir só para o lado material, mas a nossa visão do Espírito Santo, a terceira pessoa da Santíssima Trindade, deve nos motivar a abrir os olhos, a ver a cortina que mexe, e a gente diz, mas quem é que mexeu? Foi o vento? Quem que faz esses fatos maravilhosos na história da igreja, da santidade, da ciência e da técnica e por ali afora? Tudo isso é obra do Espírito Santo, a terceira pessoa da Santíssima Trindade, que hoje estamos comemorando. Rezemos juntos. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, Senhor, e renovai a face da terra.